Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que vocês aqui tenham e estejam com tanta vontade de estar aqui como eu. E olha que a vontade é grande. E para que a gente possa conversar hoje à tarde, conversar um pouquinho e refletir sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita, eu trouxe uma passagem que só tem no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 13 a 17. Nos outros evangelhos não tem essa passagem. E diz assim: estava ensinando no sábado em uma das sinagogas, e eis que uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, estava encurvada, não podendo endireitar-se completamente. Ao vê-la, Jesus chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Ainda não terminamos a passagem toda, vamos parar nessa parte, para verificar alguns pontos que Lucas nos traz. O primeiro ponto é que ele começa: estava ensinando no sábado em uma das sinagogas. Jesus ensinava, assim como a gente vê, por exemplo, todos os centros espíritas fazendo a mesma coisa, né? E o palestrante, obviamente, não é Jesus, se inspira nele, né? E assim como a plateia é um aprendiz, é um mero aprendiz, né? Pode ser como Falcone, que hoje esteve aqui de manhã cedo e nos brindou com a excelente palestra, que vocês poderão depois assistir no www.geam.com.br, né? Excelente palestra. Como pode ser um metrequefe qualquer, né, que fala aqui essas bobagens todas, mas sempre sob a inspiração de Jesus. Aonde que eu quero tocar? Quais os pontos que eu quero fazer aqui para que a gente possa fazer uma reflexão melhor? Primeiro, a doutrina espírita, ela nos traz a oportunidade de revigorar o cristianismo lá no início. E tudo que é simples é muito belo. Quando a gente começa a complicar, é porque tem o dedo e a mão do caboclo encarnado, que somos nós, né? Quando desce do alto, é tudo sempre muito simples, muito belo, muito direto. Eu fico imaginando, eu tento fazer uma reflexão, como é que não deveria ser Jesus à frente de uma plateia igual essa aqui, ensinando. E o que ele ensinava? Ele ensinava as leis que estavam contidas no livro sagrado dos judeus, a Torá, que mais ou menos chegou bem, né, mais ou menos mesmo, até a gente, o Velho Testamento. E lá ele discorria, ensinava, falava, e as pessoas então iam, à medida que ele ia falando, iam entendendo a mensagem de Deus. Pois muito bem, esse é o primeiro ponto. Ele ensinava no sábado. As sinagogas eram locais onde que as pessoas se reuniam. Se estivéssemos há 2018 anos atrás, estaríamos aqui nesse prédio, seria uma sinagoga. Sinagoga poderia ser a casa de uma pessoa, né? E o objetivo maior é onde que as pessoas se congregavam, se achegavam. A palavra igreja vem de assembleia. O que a gente está fazendo aqui é assembleia, né? Uma assembleia, né? Então era o local onde as pessoas se reuniam. Porém, mais tarde, veio a igreja e trouxe para a gente assim: fora da igreja não há salvação.
Graças a Deus, a doutrina espírita mudou. E Allan Kardec, inspirado pelos benfeitores espirituais, nos colocou em foco que é fora da caridade que não há salvação. Porque na verdade, a gente só se reúne nas sinagogas, ou nas igrejas, ou nos templos, para se proteger das intempéries, né? Do vento, do frio, do calor. Quem é que ia estar lá fora, lá, com esse calor brabo que está fazendo lá? Né? Meu coco, e essa hora já está saindo fumacinha. Só por isso, né? Não há um lugar sagrado. Quem é que... Jesus, a gente fica sabendo disso pelo Evangelho, diz que quando nós queremos falar com Deus, nós devemos ir aonde? Vocês não é possível, vocês sabem. Jesus fala que quando quisermos falar com o Pai, a gente deve ir aonde? Para os nossos aposentos, né? Para o nosso quarto, para a intimidade, porque o quarto é o lugar que é íntimo, né? E lá a gente faz a prece, a oração e entra em contato com Deus. Não é no templo, não é numa assembleia, não é na sinagoga, mas a sinagoga, o templo, o centro espírita são importantes porque eles nos acolhem, nos trazem, a gente está em contato com outras pessoas, isso é sempre bom, né? Muitas das vezes a gente não trata as pessoas bem, mas é um aprendizado também. Então, nas sinagogas a gente consegue fazer isso, nos templos, nos centros espíritas. Então, é como se a gente vivenciasse, né? O centro espírita não tem muito aparato, né? Não tem santo na parede, não tem nada disso. Não é que esteja errado, não. Tem gente que se apega, que gosta, e é legal, eu acho isso legal, né? Mas é para trazer a simplicidade daquele momento, daquele lugar que havia, né, no tempo de Jesus. Porém, ele ensinando, tinha lá, no meio daquelas pessoas, todas uma mulher encurvada, há 18 anos. Né? A gente, na roça, né, a gente fala assim, estava com espinguela caída. Né, Marcos? A mulher estava com a espinguela caída lá, estava encurvada. Só que Lucas traz para a gente mais um detalhe. Ela estava encurvada por causa de um espírito de enfermidade. Olha só, muitas vezes as pessoas nos acusam, os espíritas, né, de falar do diabo de um outro jeito e não é a forma ortodoxa, né? Não se espantem não, tá, gente? Pode falar diabo, satanás, não vai cair um raio em cima da cabeça da gente por causa disso, não. A gente tem que se preocupar com outras coisas que já a gente vai chegar lá. Tanto é que no próprio texto aqui fala. E a palavra Satanás não quer dizer nada mais, nada menos que adversário. Então, eu, por exemplo, posso ser o adversário do Eric, se eu começar a ficar infernizando a cabeça dele. Ó, a palavra inferno. Infernizando a cabeça dele. A palavra inferno é outra palavra também que a gente não sabe interpretar. Inferno é baixo, abaixo. É aquilo que está embaixo de nós. Ou seja, eu vou trazer a cabeça do Eric, que está aqui, né? Numa postura, numa coisa e tal, na gentileza lá com todo mundo que aparece, para dar o nome. Eu vou ficar falando tanto na cabeça dele que ele vai gerar um inferno na cabeça dele e vai... se ele se sintonizar com os meus pensamentos, a minha vibração, né? Não é assim que a gente fala? Essas vibrações, elas nada mais são do que os nossos pensamentos. Eles conseguem, né, permear a atmosfera espiritual, uma outra oportunidade, já falamos isso aqui, e vibra o fluido cósmico universal, e quem está lá desavisado acaba sendo pego por essa vibração. Pois bem, voltando ao espírito de enfermidade, que é o Satanás, né? Era, na verdade, nesse caso, não uma pessoa, né? Que assim como eu dei o exemplo meu com o Eric, encarnada, mas uma pessoa desencarnada. O espírito de enfermidade, então, era esse ser que estava ali
fazendo com que aquela mulher se colocasse numa postura ridícula diante dos outros. Né? E ela vivia lá, imagina, né? Encurvadinha assim, tanto é que ela tinha dificuldade. E olha, é o verdadeiro encosto esse caboclo, né? Porque trepa na cacunda da gente. Uma coisa o Espiritismo também nos ensina. Jesus não teve a oportunidade de ensinar isso. Ele esteve ensinando para nós durante 3 anos. Faltou tempo. E ele prometeu um Consolador. Veio o Consolador, que é o Espiritismo. E o Espiritismo explica que esse espírito que está ali, como, por exemplo, essa mulher, que provoca esse espírito de enfermidade nessa mulher, é um espírito que veio cobrar uma dívida. Quando você pega um empréstimo no banco, não chega uma hora que você tem que pagar? Então, se nós prejudicamos alguém, vai chegar uma hora que a gente vai ter que pagar. Minha avó falava assim: aqui se faz, meu filho, aqui se paga, né? E é assim mesmo. A gente encarna, desencarna, encarna e desencarna, e vamos aos poucos quitando a nossa dívida. O Vilmar falou sobre isso na palestra, na prece inicial. Vamos quitando as dívidas. Então, bem-aventurados são aqueles que choram. Por que Jesus diz isso no Sermão da Montanha? Bem-aventurados é você, eu, nós que choramos, porque estamos quitando com as nossas dívidas. Essa mulher precisou de 18 anos para quitar a dívida que ela tinha com o espírito de enfermidade, ou o espírito que estava ali provocando aquela situação nela, que a deixava limitada. Né? 18 anos. Muitas das vezes eu mesmo penso assim: começa segunda-feira de manhã, recebo uma ligação de um cliente, e o cliente me passa uma tarefa, eu falo assim: meu Deus do céu, o mundo acabou para mim, né? E fico lá reclamando. A minha esposíssima que está lá atrás, ela é testemunha disso, né? Fica lá olhando e fala assim: meu Deus do céu, o que esse caboquinho aí falou sábado, agora não está aí reclamando nessa impertinência que ninguém merece, né? Ela não fala isso, ela pensa, né? E aí faz uma oração, porque eu vou te falar uma coisa, é aquela ali vai para o céu, porque para me aguentar, né, Luciana, né, qualquer um não. Eu estou mais para esse espírito de enfermidade do que para qualquer outra coisa, né? Ou também conhecido como obsessor. Mas enfim, brincadeiras à parte. Jesus então vê essa mulher. Não fala, né? O Evangelho de Lucas não fala onde que foi, em que lugar foi. Jerusalém não foi. Ou, pelo menos, é pouco provável que tenha sido. Porque ele fala que estava na sinagoga, né? Ensinando no sábado. E, normalmente, Jerusalém tinha um templo. Então, eu não sei historicamente, depois alguém pode me corrigir, né? O Eric ou então o Sidney, que são mais estudiosos do Antigo Testamento, se em Jerusalém tinha sinagoga. Eu não sei. Mas não importa também. O que importa é o seguinte: eles estavam na sinagoga, Jesus então vê a mulher naquele estado, e aí nós vamos pegar pensar mais duas informações para que a gente possa compreender o desfecho final da minha palestra aqui para vocês. Essas duas informações é que ele diz assim: estás livre, impôs as mãos. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, ou pelo menos nunca foram numa casa espírita, verão que todo tratamento que é feito dentro do centro espírita é idêntico a isso. Idêntico. A gente se compadece da dor do outro, que foi o que Jesus fez. Nós doamos um pedacinho quase que atômico do nosso amor. Os espíritos benfeitores espirituais, os benfeitores espirituais amplificam esse pedacinho que a gente consegue arrancar de dentro da gente.
e vai lá e distribui isso na água fluidificada, no passe, né, na conversa e principalmente na oração fervorosa. A oração, ela tem um poder tão grande, se a gente soubesse, nós estaríamos no mundo de regeneração, aliás, já indo para o outro. Mas até a oração nos custa fazer, porque ainda aprendizes que somos, ainda temos muito do orgulho e do egoísmo que tirar de dentro da gente. Mas, tocados, né, por um determinado momento, alguma coisa fez, e conversando com um outro amigo também, palestrante espírita, vocês devem conhecer o Ricardo Baesso, para ele diz o seguinte, que requer de nós uma certa vontade, um certo gosto, a gente tem que gostar de estar no centro espírita, a gente tem que gostar de escutar a outra pessoa, a gente tem que gostar de se envolver num trabalho voluntário para poder chegar a esse objetivo, que é de doar uma oração, um pensamento, ou então, né, compartilhar. Então a gente precisa gostar disso. É preciso gostar de uma leitura, é preciso gostar de alguém falando, para que a gente possa exercer esse papel. Se a gente não gosta disso, dificilmente a gente vai, pelo menos, sair dessa condição. Eu e minha esposíssima temos 2 criaturas que chamamos de filho, porque Papai do Céu que é o Pai, nós, né, acolhemos lá como nossos filhos. E um deles, ele é muito resistente, ele tem 23 anos, é pai de uma menina linda, vocês precisam de ver, que é minha netinha, coisa maravilhosa, né, encantadora. Não é porque eu sou avô, não, é porque é verdade mesmo. Então, ele é muito resistente, uma criatura bacana, todo mundo que conhece ele gosta dele, mas ele tem uma resistência, uma dificuldade das coisas. Uma vez ganhou o livro, que essa geração, a Gislana pode até me ajudar depois, essa geração gosta muito de ler, que é Senhor dos Anéis, coisa, tem uma filmografia, e aí ele ganhou um livro. Eu falei, agora ele vai ler, né? Até que enfim essa criatura vai ler alguma coisa, porque esse trem ele gosta, né? Leu o primeiro capítulo, jogou o livro em cima né, do guarda-roupa. A gente tem que gostar, certas coisas a gente tem que gostar. Vocês entenderam o espírito da coisa, né? Precisamos gostar. Se a gente não tem o gosto, a gente tem que começar a se esforçar. Tem que começar a se esforçar e gostar desse trem. Por quê? Porque as outras coisas vão fazer da nossa vida um completo vazio. Um completo vazio. Por quê? Segundo um filósofo grego, os desejos humanos são comparados a um tonel sem fundo, onde você está condenado a encher com água cotidianamente. Você coloca a água e a água vaza lá embaixo, coloca a água vaza lá embaixo, são os desejos. A gente tem uma baita de uma vontade de fazer uma faculdade de Direito, vai, estuda, sua camisa, vai lá, faz a faculdade de Direito, termina a faculdade de Direito, está com um canudo na mão, não sei se é isso que eu quero. E aí, vai procurar outra traia. Quando é uma faculdade de Direito, ainda está bom. O pior é quando você gosta de outras coisas, que é aquilo que nos liga à sensualidade, os desejos terrenos, tudo aquilo que só tem valor momentâneo. Por incrível que pareça, eu já tive 18 anos, né? Por incrível que pareça, já passei por essa idade. E tudo que a gente gosta é aquilo que é contrário ao que se recomenda
a lei divina. Tudo o contrário. A gente quer o quê? A satisfação dos apetites e dos desejos. A gente quer isso como se a gente fosse morrer depois da manhã. E a gente faz de um tudo. Perturba a cabeça do pai, né? Bebe até cair, aí o cachorro acorda a gente, lambia na boca da gente assim, no meio da rua, né? Faz tudo atrapalhado. Vocês podem pintar aí, todo mundo aqui, eu aposto que já teve 18 anos também. A gente pode viver o resto da nossa existência aqui, essa agora, fazendo isso, ou pode escolher um ponto, um momento que você fala assim, não estou satisfeito com essa parada, eu vou buscar outra coisa, e começar a depositar os nossos interesses nas coisas que realmente têm valor. E o que realmente tem valor? Para vocês terem ideia, um filósofo palestrante, Mário Sérgio Cortella, ele nos dá em alguns vídeos a dica, né? Ele nos dá essa dica sim, e quase que ele fala também do Evangelho de Jesus, mas no Evangelho de Jesus também temos essas dicas, e principalmente lá. O problema é que a gente não acredita, nem no Mário Sérgio Cortella e nem em Jesus. A gente não acredita, a gente acha que o ter é mais importante que o ser. Bem-aventurados os que choram, porque aqueles que choram já entenderam que temos que conquistar riquezas aonde? No céu. Mário Sérgio Cortella, então, ele cita assim: quando um moribundo, uma pessoa que está no leito de morte, vira para o médico e pede para ele ter pelo menos mais algumas horas, ou um dia que seja, para realizar um desejo, nenhum dos pacientes na situação terminal fala que quer ter mais um dia para comprar um carro novo, ou então para humilhar alguém, ou para exercer a sua autoridade, ou ter a razão sobre alguma coisa. Não. As pessoas que estão nessa condição, que sabem que vão morrer, elas queriam ter mais uma hora, alguns minutos, né, o tempo que for, para pedir perdão a alguém, para abraçar alguém que não abraçou, para pedir desculpas, né, como eu falei, perdão, para poder estar com alguém por mais uma hora, alguém que ama, ou um filho, ou um pai, uma mãe. Então, quais são os valores que nós devemos buscar? Porque Jesus diz, quem está são não precisa de médico. Então, quando nós estamos felizes da vida, a gente não precisa de médico, a gente está curtindo a vida doidado. Mais uma hora esse trem vai acabar. A gente pode escolher ou viver nessa ilusão de que vai ser a única criatura na face da terra que vai ficar para semente, como dizia minha avó, né? E que vai gozar todos os prazeres da terra, que eles os têm, principalmente. Por que a dificuldade do rico alcançar o céu? É outra parte também do Evangelho, né? O jovem rico chega e pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? Aí você faz, eu faço tudo. Mas o que? Larga os bens, doa para todo mundo e segue comigo. O que o cara faz? Ó, rapa fora. Sai correndo. Bem feito para ele, que ficou perguntando Jesus também até chegar nesse ponto. Tinha que ter, assim, o que eu faço para chegar no... você obedece pai, mãe, não mata, não rouba, coisa e tal, pronto, beleza. Ele tinha que ter ido embora nessa hora, não tomava, né, para dentro, né? Não, foi perguntar, falou, não gostei disso aí, eu já faço. Aí pronto. É bem a gente, não é? Não é bem a gente? A gente chega no centro espírita, faz, toma um passe, toma água, não sei o que, coisa e tal. E aí? O que eu preciso fazer mais? Bom, você quer saber mesmo? Você tem 2 minutinhos, né? Você tem que, aí pronto, começa o trem todo. Você tem que pedir perdão àquela pessoa que se humilhou. Você tem que falar com aquela pessoa assim. Aí você fala assim, não, quem mede está mistificado. Não tinha espírito nenhum falando ali. Não é assim que a gente reage? Quando as verdades são ditas, a gente, rapa fora.
Pois bem, então, continuando, lembraram? Jesus foi, impôs as mãos, e a mulher logo que deu a endireitou, né, de vez. Você, eita, doido, agora estou até vendo aqui de cima, o negócio está bom. E glorificava a Deus. Seguindo, em resposta a essa situação, o chefe da sinagoga, alguns trazem príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curou no sábado, dizia para a multidão: há 6 dias nos quais é necessário trabalhar. Vinde, então, nesses dias, para serem curados, e não no dia de sábado. Me tenho dito, e aproveita que eu estou calmo. O bichinho está bravo mesmo, né, ué? Jesus estava ali, o cara rodou a baiana. Porém, Jesus lhe respondeu: sois hipócritas, cada um de vós. No sábado, vocês não soltam os seus bois, o jumento, tira deles a carga para levar ele para beber água? Porque quem tem bichinho? Quem é que tem bichinho aqui em casa? A minha, eu não tenho não. Ali em casa, eu tenho, sabe o que eu tenho? Eu tenho pernilongo, tenho um monte de pernilongo. Eu cuido tudo deles assim, eu boto o braço assim, eles mordem à vontade. Quem tem bichinho sabe que tem que dar de comer eles todo dia. Por isso que eu vou lá, boto o braço lá para eles morder lá, né? Então Jesus, o que ele faz? Ele chama a atenção, ele fala: aqui, você pega o seu bichinho, o seu boi, o seu jumento, e bota ele para beber água. Por que esta, olha só, presta bem atenção nessa frase, sendo filha de Abraão, não pode tirar dela o Satanás, que estava amarrando ela há 18 anos, no dia de sábado? Pois bem, então vamos analisar de novo. Primeiro ponto, a questão toda da indignação do príncipe ali, ou do sacerdote, ou quem quer que seja, que era o chefe da sinagoga, era quanto à lei fria, que era obedecer, né, ou então ter guardado o sábado. O sábado para os judeus não poderia haver trabalho. E ele estava considerando que ali aquela pessoa curada. Agora pensa bem em você, por que o caboclo reage desse jeito? Será possível que ele não se sensibilizou que aquela criatura que estava 18 anos encarangada daquele jeito lá, se curou? E assim somos nós. Nós não conseguimos enxergar no outro a ponto de nós nos sensibilizarmos com a dor do outro. E a gente quer levar tudo a ferro e fogo. Quer colocar a nossa opinião, a nossa razão, submeter o outro a todo custo sobre aquele julgo que você colocou ali. Qualquer um, inclusive diz aqui no fechamento do versículo, fala assim, que ao dizer essas coisas os opositores se envergonharam e a turba se alegrou. Ou seja, todo mundo que estava ali se felicitou com aquela situação, menos o caboclinho que não estava sensível a esse ponto. Ponto. Como eram vistas essas pessoas na sociedade? Os santos. Fariseus, doutores da lei, príncipes, eles eram considerados santos na sociedade. Porém, Jesus os tira a máscara da hipocrisia. Por quê? Bem-aventurados os que choram, porque Deus olha por eles. Sofrer na terra é coisa normal. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, ou sofrem por uma coisa, outros sofrem por outras, mas todos nós sofremos e sofremos muito. Por quê? Por nossa própria culpa. A gente gosta de sofrer.
O que o Mário Sérgio Cortella falou? No final da vida as pessoas querem humilhar? Querem ser egoístas? Querem ter? Não. Por que a gente vem todo sábado aqui, conversa, escuta palestra, lê os livros, pelo menos a gente indica para ler os livros, para que a gente possa sensibilizar, através do entendimento, o coração, para que o coração possa vibrar com o outro e fazer aquilo que um provérbio sueco diz, que uma dor compartilhada é uma meia dor. Compartilhar uma oração com quem sofre faz com que a dor do outro seja diminuída. Perdi um grande amigo no dia do meu aniversário. Fiquei sabendo no dia seguinte. Infarto fulminante. Morreu. Ninguém esperava. Foi um impacto. E muito ao contrário do que pensam alguns, espírita também chora, tá, gente? Chorei até não poder mais. A minha esposa também. Morreu. Está lá. Esperamos. Passou a quarta, passou a quinta. Uma irmã lá em Portugal teve que voltar, estava passeando lá com a família, voltou às pressas. Sexta-feira foi o sepultamento às 10 horas da manhã. Eu fui o último a abraçar a mulher dele. E eu pude sentir exatamente isso que eu acabei de falar. Um simples abraço e as nossas dores foram divididas ao meio. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Segundo Jesus, serão consolados. Tenham todos fé, tenhamos todos fé. Vamos acreditar. Mas muitas das vezes não é para a cura de uma enfermidade. Porque nenhum de nós iremos superar a morte. Mas tenhamos fé que esse aprendizado nos tornará melhores. E melhores, mais fortes, mais corajosos, poderemos sair da condição de aprendizes para a condição de autores. E aí sim, a gente vai estar diante de Deus, ao lado dele, fazendo o que os puros espíritos fazem. Mas a gente não consegue fazer isso sem tirar do nosso coração o orgulho e o egoísmo. Vamos refletir e pensar na lição da mulher encurvada, nas lições que Lucas nos traz. E, como eu digo para as pessoas lá no nosso estudo, né, de daqui a pouco, e para finalizar, vamos criar uma meta que a gente possa atingir. Vamos ser amanhã melhores do que fomos hoje. Vamos ser. Agradeço a todos a paciência e desejo que Deus os abençoe nos seus momentos de angústia, de aflição, nas suas dores. Assim como eu peço para que Ele também me abençoe e a minha família. Esse desejo é mútuo e sincero. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz.